Olá, chicos, como estão? Acá é a maestra Sara. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara. Na nossa aula de espanhol de hoje, nós vamos estudar sobre las horas, tá bom? Então, conteúdo novo aí. Peguem um caderno de vocês, tá? Porque esse conteúdo ele tá bem resumido no livro de vocês. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui melhor, tá bom? Com mais conteúdo. Então, copiem no caderno de vocês a explicação, tá bom, pessoal? Ó, já façam aí o nosso cabeçalho, tá? Escolha Nazaré. Fecha, essa aula aqui é referente ao dia 20/8. Maestra, que sou eu, Sara Beatriz. A série de vocês, né, classe, como a gente chama em espanhol, 6º ano e 3º bimestre, tá bom? Vamos começar aí, pessoal. Ó, então, as atividades do Google Classroom, eu vou corrigir na aula online, tá bom? Lembrando agora que nós temos as aulas online, tá bom? Então, quem puder participar toda quinta-feira de manhã das nossas aulas online, participa lá que eu estou corrigindo as atividades na aula. E quem não puder, eu coloco sempre no final da aula, eu coloco a aula gravada lá no Classroom, tá bom? Aí vocês podem assistir as aulas lá, quem não consegue participar, tá bom? Ou quem perde porque esqueceu ou tem algum compromisso, tá bom? Ou a internet deu algum problema, depois é só assistir lá as aulas, tá, pessoal? Então, ó, vamos lá. Como eu falei, né, o nosso conteúdo é as horas, tá? A primeira coisinha aqui que você tem que saber sobre as horas em espanhol é que quando nós vamos fazer a pergunta sobre as horas, nós perguntamos no singular, tá? No português, nós perguntamos no plural, né? Que horas são? Tem até a brincadeirinha do oração, né? Que vocês sempre fazem. Mas no espanhol, nós perguntamos no singular, né? Que hora es, tá bom? Então, é sempre no singular. Que hora es, tá? E não que horas são ou que horas são em espanhol, tá? É que hora es. Então, nós temos aqui, ó, en punto, tá bom? Então, quando em português nós falamos em ponto, né? Em espanhol nós falamos em punto, tá bom? Então, aí, aqui no caso, ó, são las 12 em punto, tá bom? São as 12 em ponto, tá? Depois aqui, nós temos os minutos, tá bom? Lembrando aí que a conjunção que a gente utiliza em espanhol é a conjunção Y, né? Que em espanhol nós chamamos de Y, tá bom? Então, por exemplo, es la 1:05, tá bom? Então, quando o relógio está aí marcando o ponteiro grandão, tá no número 1, né? São 5 minutos, vocês sabem muito bem disso, tá, pessoal? Então, es la 1:00, tá? Então, não são uma em ponto, tá bom? Igual no português, é no singular, es la 1:00, tá? O horário una é o único aí que fica no singular, tá? Ó, es la 1:00. Os outros horários, percebam aí, estão no plural, tá bom? Então, quando é 1 hora é sempre no singular, os outros horários no plural, tá bom? Então, continuando. Es la 1:10, tá bom? Es la 1:15 ou e 15, tá bom? Posso utilizar essas duas expressões aqui, tá? Por que e quarto, pessoal? Porque nós já percorremos aqui 1/4 da hora, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, vamos dividir, né, em 4 partes o relógio, então 15 minutos aqui já se passaram 1/4 da hora. Então, por isso que eles falam aí, es la 1:15, tá bom? Depois, es la 1:20, tá? Es la 1:25. Es la 1:30 ou e 30, igual em português, né? São 1:30 ou 1:30. Es la 1:25. Aqui agora, pessoal, depois da meia hora, muda um pouquinho o jeito como nós falamos a hora em espanhol, tá bom? Eles começam a diminuir a hora da próxima hora, tá bom? Então, aqui no caso, como nós vamos falar? É 1 hora da tarde, né? Vamos imaginar que é 1 hora da tarde. Qual é a próxima hora que vem depois da 1 hora da tarde? Às 2 horas da tarde, tá bom? Então, como eu vou falar aí o horário depois de 30 minutos, tá? Então, ó, até aqui, os 30 minutos, são es la 1:30 ou la 1:30. Agora, eu não vou falar mais una, tá bom? Eu vou falar dos. Então, são las 2:25, tá bom? Então, eu vou utilizar o horário, o próximo horário, tá? Que no caso aqui são 2 horas, o próximo horário. E vou falar menos os minutos que ainda faltam, tá bom? Então, faltam aí
25 minutos para dar 2 horas. Então, eu falo, son las 2 menos 25, tá bom? Aí, ou posso falar também, son la 1:35, tá? E aí, se for 35, eu vou utilizar o horário o horário correto, vamos assim dizer, tá? Então, ó, es la 1:35 ou son las 2 menos 25, tá bom? E eu vou fazer isso até faltar 5 minutos aí para o próximo horário, tá? Então, vai ficar es la 1 menos 20, quando o ponteiro estiver no 8, ou, perdão, son las 2 menos 20, né? Ou es la 1:40. Agora aqui no 9, ó, presta atenção. Lembra que lá, quando o ponteiro está marcando 15 minutos, né? O ponteiro grandão está no 3, que está marcando 15 minutos. Eu posso falar es la 1:15 ou es la 1:15, porque já percorreu 15 minutos aí do meu horário, né? O relógio já percorreu aí 1/4 da hora. Então, se 15 minutos é 1/4 da hora, aqui, né, no 9 também faltam 15 minutos para dar 2 horas. Então, eu já percorri aí, faltam menos 15 minutos para dar o próximo horário. Então, eu falo es la 1:15, tá bom? Aqui eu não falo menos 15, tá bom? Eu acho que é bem, como eu vou falar? É bem comum utilizar menos 15, tá bom? E eu posso utilizar também son las 2:45, tá bom? Lembrando aí que o menos eu só vou utilizar com o próximo horário, tá bom? Então, vamos dizer que são 3 horas da tarde. Qual é o próximo horário? 4 horas. Então, se o ponteiro tá aqui, né? Então, faltam 15 minutos para as 4. Então, eu falo são las 3 menos 4, tá bom? Mas eu posso falar que são las 3:45, tá bom? Perdão, são las 4 menos quarto. E são las 3:45, tá bom? Agora aqui, quando o ponteiro grandão tá no número 10, né? Faltam aí 10 minutos para dar a próxima hora em ponto. Então, eu falo son las 2 menos 10, ou eu posso falar es la 1:50. Mesma coisa aqui quando o ponteiro tá no 11, né? Ponteiro grandão aqui dos minutos. Então, pode ser son las 2 menos 5 ou es la 1:55, tá bom? E depois o relógio volta aqui, né? Para o horário em ponto. Aí continua, né? Son las 2. Son las 2 em ponto, son las 2:05, son las 2:10, son las 2:15 ou 15, son las 2:20, son las 2:25, las 2:30 ou 30. Aí, a partir daqui do 7, ó, de 25 minutos, eu começo a diminuir, tá bom? Aí, ó, se o número é 2, o horário são 2 horas, qual é o próximo horário? 3 horas. Então, eu falo son las 3 menos 25, porque faltam 25 minutos para dar 3 horas. Son las 3 menos 20, porque faltam 20 minutos para dar 3 horas. São las 3 menos quarto, porque faltam 15 minutos aí para dar 3 horas. São las 3 menos 10, porque faltam 10 minutos para dar 3 horas. E são las 3 menos 5, porque faltam 5 minutos para dar 3 horas, tá? Ou eu posso utilizar o 2, né? Son las 2:35, son las 2:40, son las 2:45, las 2:50 e las 2:55. Tá bom? Então, ó, até que é meio parecido com o jeito que a gente fala aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente fala, faltam 15 para as 3, faltam 10 para as 3, né? Que a gente fala falta, né? Ao invés de menos. E aí pode dar essa confusãozinha quando a gente fala, tá? Mas é só trocar o falta pelo menos que a gente consegue aí fazer falar as horas, né? E também o quarto, né? Que quem tem problema aí com fração, às vezes se confunde, tá bom? E aqui nós temos o horário, né? De la mañana, de la tarde e de la noite, né? O horário do dia. Então, eu posso falar es la 1 de la mañana, tá? São las 3 de la mañana, são las 7 de la mañana, tá? Eu posso falar também são las 6 de la tarde, são las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, tá bom? De la noite, mesma coisa aí, tá? São las 12 de la noite, tá? Outra coisa, em espanhol eles falam são las 12 de la tarde, são las 12 de la noite, tá? Para meio-dia e meia-noite. Eles falam meio-dia e meia-noite também, mas eles também utilizam são las 12
de la tarde, são as 12 de la noche, tá bom? E as perguntas aí para fazer sobre as horas, né? Informais, como que nós fazemos? Que hora é esse? Que eu já expliquei para vocês. Aqui tem a respostinha, né? São las 7 menos quarto. Que hora tienes? Posso falar também. São las 8 em ponto. A que hora es la clase? A las 10:10. Oye, ¿tienes hora? Sim, são las 12:30, tá? Ó, las 12 aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, essas aí são as perguntas informais, tá? E agora as perguntas formais. Nós podemos fazer: Disculpe, perdóname, que hora tiene? Las 8 en punto. ¿Me podrías decir la hora? Sí, claro, las 2. ¿Tiene hora? No, lo siento. Tá? Então, aqui são perguntas mais formais e perguntas informais, tá bom, pessoal? Agora, vocês vão fazer aí as nossas atividades que estão lá no Classroom, tá bom? Eu coloquei lá na nossa sala de aula, tá bom? As atividades no Word, tá? E aí vocês podem imprimir, fazer escrito ou pode só colocar aí as atividades no caderno de vocês, tá bom? Quem conseguir fazer no Word e quiser me mandar para eu corrigir, pode fazer também, sem problema nenhum aí, tá? Mas lembrando que eu vou corrigir na aula online, tá? E eu vou explicar para vocês agora as atividades, tá? Essas atividades aqui estão lá no Classroom e eu mandei no Classroom e eu vou explicar aqui, tá bom? Lá tá em Word, tá? Não tá em PowerPoint não, tá bom? Então, ó, são 3 atividades. A primeira, vocês têm que escrever por extenso os horários aí dos relógios, tá bom? Ó, escribe la hora que indicam los relojes analógicos, tá? Então, o relógio analógico é relógio de ponteiro, que a gente chama popularmente, tá? Então, temos um exemplo aqui, ó, são as 13:20, tá bom? Ó, por quê? Ponteiro pequeno apontado para 3 horas e o ponteiro grande de minutos apontado para o 4 aqui, que é 20 minutos. Então, são as 13:20, tá? Lembrando, somente o una, tá bom? Que é singular. Então, é una hora de la mañana, una hora de la tarde, tá bom? Os outros horários são todos no plural, tá bom? Então, aí sempre são as 2, são as 3, são as 4, tá bom? Sempre assim, som. E também a conjunção que eu vou usar aí é o Y, tá bom? A Y. Aí vocês vão olhar os outros relógios e vão colocar os horários, tá? O segundo exercício, agora vocês vão escrever os horários, mais dos relógios digitais, tá? Ó, escribe la hora que indicam los relojes digitales. Indica se é de la mañana, de la tarde, de la noche ou de la madrugada, tá? Então, aqui, ó, PM é quando é da tarde ou da noite, tá bom? E AM, cadê o AM aqui, ó? Quando é da manhã ou da madrugada, tá? Então, aqui, ó, são as 13:20 de la tarde, tá? Então, são as 3:20 da tarde. Bom, aqui também vai ser de noite, né, no caso. E aqui já vai ser de manhã, tá bom? Manhã, tá? Aqui não tem, né? Olha só. Então, vocês vão ter que colocar aqui da noite, né? Pode colocar da noite, pode colocar do dia, tá? Aqui esqueceram de colocar, tá bom, pessoal? E o último exercício, vocês vão ter que colocar os ponteiros, tá? Ó, dibuja la hora en estos relojes. Usa um color distinto para as horas e para os minutos, tá? Não precisa utilizar... se você quiser utilizar cor diferente, pode utilizar, tá? Mas aí só fazendo o desenho já dá para perceber, né? Porque um ponteiro vai ser maior do que o outro. Então, vocês vão ler aqui as horas e vão desenhar os ponteiros, tá? Lembrando, o ponteiro dos minutos é maior, o ponteiro das horas menor, tá bom? E a nossa aula termina por aqui, pessoal. Muito obrigada aí por vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no e-mail ou se preferir tirar a dúvida lá na nossa aula online, sem problemas, tá bom? Muchas gracias, hasta la próxima, besos, hasta semana que viene.